Saúde os irmãos com a graça e a paz de Jesus, nosso Senhor. Vocês perceberam que a irmã Kelly orou pela voz do pastor. Ontem passamos o dia juntos como igreja e eu aproveitei para fazer alguns aconselhamentos. Na verdade eu fiz bastante e a voz vai embora, né? Hoje pela manhã não tivemos, porque tivemos ontem a escola bíblica. Foi uma experiência muito boa, eu creio. E agora nós estamos aqui todos descansados, e neste momento é um momento muito importante para nós como igreja, porque é um momento em que nós abrimos os nossos ouvidos, a nossa mente, para ouvirmos a palavra do Senhor. Nós estamos observando o livro de Lucas, capítulo 6, e estamos observando um recorte que o evangelista Lucas, ele tirou do Sermão do Monte, que Mateus escreveu de forma completa, porque a intenção de Lucas de escrever era diferente de Mateus, assim como de João era diferente e de Marcos também. E nós estamos observando este recorte de Lucas, e estamos observando as bem-aventuranças, as recompensas, e nós vimos já todas as bem-aventuranças que Lucas ele citou. E agora nós vamos entrar nas rendições que Lucas vai apresentar, que na verdade nada mais é do que a própria fala de Jesus Cristo no Sermão do Monte. Porém, queridos, hoje eu quero meditar com os irmãos em um outro texto que vai embasar essas rendições que nós vamos começar a observar em Lucas capítulo 6. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra no livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 13. Quando nós olhamos na Bíblia hebraica, nós só temos um livro, chamado livro de Reis, as histórias dos reis de Israel. Mas, na tradução da Septuaginta, foi dividido e aí se tornaram dois livros, 1 Reis, 2 Reis. Por isso que nós vamos observar o livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 13. Por que é importante essa informação? Porque quem escreveu, e foi o profeta Jeremias, ele escreveu tendo algo em mente. Por isso que é interessante quando observamos que esses dois livros no original, eles fazem parte de apenas um único livro. Há uma linha de pensamento que Jeremias, quando escreve, ele quer passar, e eu quero trazer para os irmãos um pouco sobre isso. Versículo 13 do capítulo 17 de 1 Reis diz assim: Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim, depois prepare o resto para você e para o seu filho. Queridos, nós estamos diante de um texto que, na verdade, é uma série de narrativas que nós podemos chamar e são conhecidas como aquelas narrativas clássicas da Bíblia. Esse texto é um texto muito conhecido da igreja, é um texto muito utilizado por muitos pastores para pregar a igreja. E nós temos sido ensinados na história da igreja, nesse texto, de uma forma muito poderosa, pelo poder do Espírito Santo. Porém, o que nós não podemos esquecer foi o que eu disse no início. Nós nunca podemos deixar de querer entender o que o autor bíblico ele tinha por objetivo quando ele escreveu um texto tão conhecido como esse. Meus irmãos, Jeremias, ele quer mostrar, lembrando que Jeremias é o último profeta antes do cativeiro babilônico. Jeremias, quando escreve o livro de Reis, a história dos reis de Israel, ele quer mostrar o quanto o povo eleito se afastou do Senhor, motivo pelo qual o Senhor passou a levantar os seus profetas, a começar pelo profeta Elias. Por isso que Elias, ele é conhecido como o príncipe dos profetas, não porque ele era um profeta maior ou melhor, mas porque ele é o primeiro profeta. Quando Deus envia os profetas à nação de Israel, nós temos que entender que o propósito de Deus é exortar o povo a voltar à lei de Moisés. E quando Jeremias
próximo ao cativeiro, ele escreve o livro de Reis, ele está mostrando a história decadente do povo de Deus, a ponto deles experimentarem o cativeiro, porque eles não ouviram a voz dos profetas. E aí eles experimentaram aquilo que está em Deuteronômio 28. Quando Jeremias escreve os 2 livros de Reis, ou um livro apenas, ele quer mostrar que, quando o povo parou de ouvir a voz de Deus, o povo experimentou uma queda. E Deus começou a levantar os seus profetas para chamar o povo de volta. E quando o povo não deu ouvido aos profetas, o povo experimentou o que Deus havia prometido e Moisés escreveu em Deuteronômio 28. Eles seriam entregues a outros povos. Eles seriam tirados da terra de Israel, da terra de Jerusalém, por causa da desobediência. Sendo assim, queridos, o texto que nós vamos observar, ele está além dos homens e da mulher que o texto cita. O texto vai falar de 2 homens, Acabe e Elias, e vai falar de uma mulher que não tem nome. Ela é apenas a viúva de Sarepta, da terra de Sidom. E quando nós observamos, nós vamos perceber que mais uma vez nós podemos entender como o nosso Deus, Ele é sábio em tudo o que faz, e como Ele é didático em tudo aquilo que Ele ensina. Meus irmãos, nós podemos olhar para esse texto que nós lemos, no versículo 13, e vamos observar que a fala de Elias para aquela viúva é exatamente essa: faça primeiro para mim. E eu quero observar esse texto e tirar algumas lições preciosas para as nossas vidas. Meus irmãos, faça primeiro para mim nos ensina que o Senhor está reivindicando o lugar que sempre foi dele. Peço que você me acompanhe nos versículos 7 e 12. Versículo 7 diz assim: mas passados alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Versículo 12: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Meus irmãos, o versículo 7 diz que passados alguns dias o riacho secou, ou o ribeiro de Querite secou, porque não chovia sobre a terra. Esse é o texto na íntegra. O riacho secou porque não chovia sobre a terra. Queridos, o profeta Elias, ele surge na história como um representante do Senhor na nação, quando há muito tempo, mas principalmente agora no reinado do rei Acabe, que se casou com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher, ela era uma ferrenha adoradora de Baal. E quando Acabe, o rei Acabe, ele se casa com Jezabel, por causa de uma aliança que foi feita entre o reino norte, Israel, e a Síria, terra de Tiro e Sidom, fazia parte da Síria. Nessa aliança que o rei Acabe fez, ele se casa com Jezabel. E Deus já havia falado: se vocês se casarem com as mulheres dos povos da terra, vocês vão adorar os deuses destes povos. E não foi diferente. Acabe introduz em Israel a adoração a Baal. E juntamente com a adoração a Baal, enche na terra de Israel de profetas de Baal. E nesse tempo, Deus levanta um profeta para ir até o rei Acabe, e o nome desse profeta significa: Deus é o meu Senhor. O Senhor é o meu Deus. E é interessante, queridos, porque o nome Baal também significa Senhor. O nome Baal significa Senhor e marido.
Leia nessa perspectiva o livro do profeta Oséias, que você vai entender melhor o texto. Por que Deus se apresenta como um marido traído? Porque Baal é o marido que Israel escolhe ao invés do Senhor. E tudo isso tem a ver com adoração. Mas, meus irmãos, não é interessante que Elias surja no cenário e diga para o líder da nação, o rei Acabe, algo sobre chuva? Baal era o Deus da chuva. Baal era o Deus da tempestade. E de repente o rei Acabe, que tem por nome o Senhor é o meu Deus, ele aparece diante do rei Acabe e diz: olha, tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive o Senhor a quem eu sirvo, não cairá nem orvalho nem chuva. Não cairá nem orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser: ué, Baal não era o Senhor da chuva? Não estava sendo adorado como Senhor em Israel? Meus irmãos, os acontecimentos visíveis que estão se manifestando não mostram outros acontecimentos superiores que Deus está mostrando por meio do seu profeta. Enquanto Deus está cumprindo o seu plano eterno na história dele com o seu povo, ele nos ensina o quanto o nosso Deus, ele é pessoal na santificação daqueles que o temem. E esse agir, querido, simultâneo de Deus, entre aquilo que ele está fazendo na história da redenção e aquilo que ele está fazendo na vida dos seus servos, acontece o tempo todo nesses textos que nós estamos observando. Deus fez promessas ao profeta dele. Quando Deus mandou Elias falar com o rei Acabe, Deus prometeu a Elias que cuidaria do profeta dele. Deus prometeu a Elias que cuidaria dele às margens do rio Querite, ou do riacho de Querite, que era apenas um córrego de águas límpidas. Deus prometeu a Elias que se ele obedecesse, Deus falou: Elias, vai e fala com Acabe. Agora Elias, saia daí, vai para a beira do riacho de Querite, beba a água do riacho, que eu vou cuidar de você. Deus também havia ordenado aos corvos que levassem carne para Elias, enquanto ele bebia as águas do ribeiro. Entretanto, de repente, o riacho secou. Por que o riacho da provisão secou? Porque a viúva que vai entrar em cena logo mais, ela não tinha mais mantimento. Meus irmãos, muito daquilo que o Senhor permite acontecer comigo e com você, nada mais é do que resposta às nossas orações. Em Tiago 5,17, nós somos informados que Elias orou fervorosamente para que não chovesse, por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E o que acontece quando não chove sobre a terra? O riacho seca, o mantimento acaba, e aí tem fome na terra. E o versículo 7 diz que a torrente secou, porque não havia chuva sobre a terra. E quem orou para que não houvesse chuva? O próprio profeta. E agora ele estava colhendo as consequências da sua própria oração. Quando nós olhamos apenas com o olhar, e eu vou falar para os irmãos sobre isso, míope, nós não conseguimos enxergar o que está acontecendo aqui. Mas, meus irmãos, isso tudo fazia parte de um agir do Senhor em reivindicar o lugar que sempre foi dele como o Senhor de Israel, mas que estava agora sendo dividido com outros senhores na vida de seu povo. Quando Elias é enviado à cidade de Sarepta, em uma realidade de grande seca e fome na terra, e Deus diz para aquela viúva: faça primeiro para mim. Meus irmãos, Elias estava mostrando o senhorio do Senhor na vida do seu povo, que deveria ser resgatado. É Deus quem envia a chuva, não Baal. É Ele quem faz os corvos se tornarem garçons na vida dos seus servos.
mas também é Ele quem faz secar o riacho, que Ele mesmo colocou como suprimento temporário dos seus servos. E por que Deus faz isso? Deus quer que os seus servos, o seu povo, veja as suas mãos, tanto nos grandes acontecimentos, quanto nos pequenos detalhes. E Elias aprendeu. Logo depois daquele grande duelo no Monte Carmelo, tendo o Mediterrâneo como visão, o tempo estava claro, o céu estava claro, mas Elias já orava para que Deus mandasse chuva novamente. E Deus havia falado para Elias: Elias, eu vou mandar chuva. E Elias pede para que o seu servo suba até o Monte Carmelo e olhe na direção do Mediterrâneo, para ver se tem alguma nuvem escura. E o servo vai, olha e não tem. Na 7ª vez o servo de Elias sobe e olha e diz assim: Elias, tem uma nuvem, mas o tamanho da palma da mão do homem. E Elias fala assim: vai vir grande tempestade. Quem aprende a andar com Deus em fé não precisa de grandes sinais para enxergar que Deus é com ele. Meus queridos irmãos, nós somos tão bons para interpretarmos tantas coisas, mas nós não percebemos como o nosso olhar muitas vezes é míope. Nós enxergamos apenas as coisas que estão perto, mas nós temos dificuldade de enxergar mais longe o agir de Deus. Nós ficamos centrados muitas vezes na água do riacho que está secando, na farinha que está acabando, no corvo que não vem mais, no filho que está com fome, na despensa que está vazia, no conflito relacional que está diante de nós, nas propostas que são colocadas diante de nós. E nós não conseguimos perceber que Deus está respondendo às nossas orações. Deixa eu só lembrar você. Você não tem pedido a Deus mais dependência dEle? Você não tem pedido mais semelhança com Jesus? Você não tem pedido mais santidade? Você não tem pedido mais experiências com Deus? E em que ambiente você acha que todos esses pedidos sábios que você faz são favoráveis? Para que Deus lapide você, para que Deus responda aos pedidos do seu coração, pedidos sábios. Esses pedidos são sábios. Senhor, eu quero ser mais parecido com o Senhor. Senhor, eu quero ser mais semelhante com Cristo. Senhor, eu quero ser mais dependente do Senhor. E Deus fala assim: amém, eu também quero que você seja. Então vai secar o riacho. Mas coisas superiores estão acontecendo. Coisas superiores estão acontecendo. Mas, queridos, em nossa miopia, por vezes, nós não enxergamos como nós deveríamos. Nós não enxergamos como é ofensivo a Deus, como é insano os outros senhores que têm roubado, dominado as nossas vidas. A luta diária por nossa santidade pessoal não pode ser acompanhada de um diálogo com outros senhores de nossa vida, que roubam a nossa devoção única ao Senhor. Você não reparou que o seu celular é um ídolo para você? Que rouba tempo precioso da sua vida com o seu Deus? Você não percebeu as distrações? O povo de Israel nesse momento, eles adoravam a Deus, o Deus de Israel, mas eles também tinham muitos altares a Baal. E se você ler 1 Reis capítulo 18, você vai perceber o profeta dizendo algo muito sério para o povo: até quando vocês cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirvam a Baal. Se Deus é o Senhor, sirvam ao Senhor. Mas não fiquem balançando, isso é cochear. Não fiquem titubeando entre dois pensamentos. Adorem ao Senhor, mas o Senhor que vocês escolherem, não dois. Não dois. Meus irmãos, muitas vezes nós não enxergamos que a nossa confiança está dividida,
Posso dizer algo para você? Eu sei que eu posso, porque eu estou com a palavra. Mas Baal, ele tem proposta de ser Senhor, mas ele nunca foi. O seu não. Ele tem proposta de ser, ele se apresenta como Senhor, ele até recebe adoração por um tempo como Senhor, mas você foi escolhido e chamado por Deus, e você sabe que o Senhor é Deus, não Baal. Nós não enxergamos que Deus continua sendo provedor, mesmo quando a sua provisão temporária acaba. Isso não significa o fim. Isso não significa o fim. Significa mais uma jornada em direção ao que Deus está fazendo. Meus irmãos, interpretem os acontecimentos da sua vida como algo além do que tem acontecido de fato. É maior do que você, é maior do que eu, mas você faz parte. Não seja dominado pelo cenário. Não seja controlado por aquilo que você tem visto. Há algo maior que Deus está fazendo. Mas é necessário que o riacho seque para que você saia daí. O plano de Deus continua. Deus está agindo. Vocês se lembram do jovem rico? O jovem rico, quando chegou até Jesus, ele tinha uma dúvida muito importante. E ele perguntou para Jesus: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Essa era a preocupação de todo hebreu, zeloso. E Jesus disse algo para ele, ele falou: eu já faço isso. E Jesus disse assim: olha, uma coisa te falta. Interessante, porque esse uma coisa te falta era exatamente tudo o que precisava acontecer. E ele foi embora, porque essa coisa que faltava, ele não queria abrir mão. Queridos, uma coisa ainda te falta. Faça primeiro para mim. E agora nós vamos entender de fato essa expressão. Faça primeiro para mim, porque o Senhor está reivindicando o lugar que sempre foi dele. Mas faça primeiro para mim, porque reconhecer que Deus é Senhor o coloca como prioridade em nossas vidas. Versículo 15a diz assim: a viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Meus irmãos, vocês se lembram quando eu disse que enquanto Deus cumpre os seus propósitos em um contexto que faz parte da sua realidade diária, o Senhor está trabalhando em uma realidade maior do que a sua. Enquanto Deus está tratando, trabalhando, colocando as mãos dele naquilo que tem acontecido na sua vida, Deus está fazendo algo maior, muito maior do que você. O próprio Elias, que chegou até a viúva e disse assim: faça primeiro para mim, porque não vai faltar para você e para o seu filho. Ele precisou experimentar essa verdade na vida dele. Porque, queridos, por vezes Deus nos usará para fazer coisas ou falar algo que Ele ainda está tratando conosco. Que Ele ainda está tratando conosco. Então Elias vai. Ele vai para a terra de Sidom. Ele sai da região de Querite. E a Bíblia diz que ele ouviu a voz do Senhor e ele foi. E o que ele encontrou quando ele chegou lá em Sarepta? Ele encontrou uma viúva que não sabia de nada e que estava numa situação igual a dele, talvez pior. Você já parou para pensar o que poderia ter passado na cabeça de Elias? Eu acho que se eu fosse Elias, eu perguntaria assim: será que é essa mulher mesmo? Será que eu não bati na casa errada? O Waze me mandou para cá. Eu tenho certeza que o endereço é esse. Mas será que é ela? Eu ia olhar de novo.
se Deus deu o endereço, né? E aí eu olharia para a viúva e dizia assim: Deus não falou nada com você? Porque eu estou com sede e com fome. Deus não falou nada. Mas essa não foi a postura de Elias, seria a minha. Mas essa não foi a postura de Elias. A reação de Elias demonstra que ele aprendeu a confiar plenamente no agir soberano do Senhor em sua vida. E ele entendeu que Deus estava fazendo algo que no momento não estava claro para ele. Mas Deus estava agindo. Não estava claro, mas Deus estava agindo. E a ordem que Deus daria àquela viúva para alimentar Elias só viria depois que Elias chegasse e se identificasse a ela. Não no momento em que Elias chegou. Ela não olhou para Elias e falou assim: você é o homem de Deus, Deus falou comigo para alimentar você. Deus não falou nada para ela. Deus só falou depois que Elias chegou, que Elias se deparou com a realidade e Elias, ele entendeu. Queridos, eu não sei se você já percebeu, mas o nosso Deus, ele é especialista em fazer as coisas de forma diferente do que nós imaginamos. Apenas para mostrar que ele é Senhor e que ele deve ser prioridade em nossa confiança. Deus havia falado aqui, queridos, que iria sustentar o profeta por intermédio de uma viúva de Sarepta. E Deus não deu mais detalhes. Por que Deus não deu mais detalhes para Elias? Porque Deus queria que Elias apenas fosse para Sidom e ficasse ali por um tempo. É o que está no versículo 9. E no versículo 10 diz: Elias se levantou e foi a Sarepta. Meus irmãos, quando nós reconhecemos que o Senhor, Ele é o Senhor, nós não precisamos entender para obedecer. Não precisamos. Temos apenas que obedecer. Porque não necessariamente o Senhor deixa lá claro para você. A sua fé não está fundamentada na sua mente e na sua razão. A sua fé está fundamentada na palavra de Deus. Se Ele disse, eu vou. Agora, queridos, Elias, ele já havia aprendido. Fique atento, queridos, não se distraia. Elias já aprendeu que o Senhor também ensinaria aquela viúva. E o que o Senhor ensinaria àquela viúva? O Senhor ensinaria que para que o Senhor seja reconhecido como Senhor, dar ouvidos à sua voz é prioridade. Dar ouvidos à sua voz é a sua prioridade. A viúva precisaria escolher. Ou ela obedecia o que Elias disse, ou ela dava ouvidos à lógica. A lógica dizia assim: faça primeiro para você e para o seu filho, não para o estranho. Você não conhece Elias, não é seu parente. Faça primeiro para você e seu filho. E vocês percebem que ela permanece na lógica dela? Porque quando Elias fala com ela, ela disse assim: eu vou fazer para mim e para o meu filho. Depois a gente vai morrer, mas eu vou fazer para mim e para ele. Mas Elias olha para ela e diz assim: não. Faz o que você está querendo fazer. Um bolo, ou um pão, ou um pãozinho. Pode assar, mas primeiro para mim. Não para você e para o seu filho, primeiro para mim. Tá bom? O que você faria no lugar dela? Você ficaria com a lógica? Ou você ficaria com a fé naquilo que o profeta havia dito? Entenda que, para ela não sabia ainda, de forma tão clara, que Elias de fato era a voz de Deus ali. Isso vai ficar claro depois. Mas percebam, queridos, que Elias, ele obedece sem entender. Mas para ele é fácil, não é tão difícil. Porque Elias já teve experiências com Deus, como você. Aquela mulher nunca teve experiência com Deus. E eu quero mostrar para você como Deus está agindo de uma forma sobrenatural em algo muito maior. E eu acho muito interessante porque parece que Elias,
ele deixa a situação mais difícil. Porque quando ele pede água para a mulher pega e vai. Ela sai para pegar água e de repente ele grita. Apenas a NVI traduziu como grito. Ele grita. E ele grita e diz assim: não traga apenas água para mim, traga também um pedaço de pão. E é quando a mulher diz: olha, o que eu tenho aqui. E é interessante porque muitos de vocês, muitos de nós têm a prática de trazer um juramento para dizer que aquilo que você está falando é verdade, né? É muito comum as pessoas falarem: eu juro por Deus. Ela disse isso: eu juro pelo Senhor teu Deus, não meu, o teu Deus, que eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho aqui de azeite e um pouquinho de trigo e 2 gravetinhos, e eu vou fazer algo para mim e para o meu filho. É quando Elias olha para ela e diz assim: tudo bem, pode fazer isso que você quer fazer, mas não para você e para o seu filho, primeiro para mim. Meus irmãos, quando a lógica dela não era possível assimilar o pedido do profeta, ela reconhece a voz de Deus como prioridade. Eu creio que foi nesse momento em que Deus se revelou a ela e falou: faça o que ele disse, alimente o meu profeta. Eu creio que foi somente aqui que Deus realmente ordenou a ela que desse de comer a Elias, porque ela não dá mais ouvido à lógica. A Bíblia fala que ela vai e faz. Versículo 15 e 16 diz assim: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Preste atenção. Ela falou que ia fazer só para ela e para o filho. Elias falou para ela: não, faça primeiro para mim. Ela foi e fez o que Elias disse. Agora olha o que o texto diz no versículo 15 e 16. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram. Ele quem? Elias, ela e a sua casa. Muitos dias. Agora, os irmãos perceberam o que Deus está fazendo aqui? Os irmãos perceberam que enquanto Deus está agindo na vida daquela mulher, enquanto Deus está agindo na vida daquela viúva, algo maior está acontecendo, meus irmãos. Então, rapidamente, vejamos além da miopia espiritual. Essa viúva, ela era da região que era o berço à adoração a Baal, Tiro e Sidom. Baal era o padroeiro da Síria. Ela não tinha o Deus de Elias como Deus dela. Tanto é que quando ela jura em nome do Senhor, o teu Deus, Elias. Agora, além de tudo isso, Deus está mostrando, queridos, que diante de tantos profetas de Baal, há um profeta do Senhor, um profeta do Deus verdadeiro. E olha a conclusão que essa mulher vai chegar no versículo 24, depois de todas as experiências que ela vai ter com o profeta Elias. O texto diz: então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Mas ainda estamos olhando aquilo que está perto. Essa viúva, que era nascida na terra de Baal, preste atenção nisso. Essa mulher que era viúva e era nascida na terra de Baal, ela confia na voz do Senhor e coloca o Senhor como prioridade. Israel, que tinha Deus como Senhor, não ouve a Deus e adora a Baal como Senhor, despreza a adoração ao Senhor. Enquanto todo Israel sofria com a seca, mesmo tendo Deus como Senhor, eles acreditam que Baal era o Deus da chuva. A viúva de Sarepta, que tinha Baal como padroeiro da sua terra, ela confiou no Deus de Israel e entregou tudo o que tinha pela fé na palavra do Senhor, exatamente o que o povo de Deus deveria fazer, mas não fez. Agora entenda o que Jesus fez na sinagoga.
Jesus está diante da sinagoga, ele abre o livro do profeta Isaías, e ele lê o profeta Isaías, e ele fecha, e ele diz assim: hoje se cumpre tudo isso que Isaías disse a meu respeito. E de repente Jesus olha para ele e diz assim: de fato, eu afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, eu lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome sobre a terra, e Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. E eu estou aqui como Messias, e eu serei enviado a outros. O reconhecimento de que Deus é o Senhor de nossas vidas, meus irmãos, não é visto nos nossos lábios, mas sim quando Deus fala e nós obedecemos. Sabe qual é o seu problema? E o meu, muitas vezes, nós pensamos muito para obedecer. Deus disse para Elias: vai, e ele foi. Deus disse para aquela mulher: faça primeiro para ele, porque fazendo para ele, você faz para mim. E ela fez o que Elias disse. Qual é o resultado? Bênçãos de Deus, adoração a Deus. Meus amados, essa narrativa de Elias com a viúva sempre esteve muito além deles mesmos. A Bíblia nunca faz separação entre o conhecimento de Deus e o amor a Ele. É impossível amar a Jesus sem colocar a sua palavra como prioridade em nossas vidas. Eu poderia colocar a minha boca lá fora e perguntar: quem aqui ama Jesus? Muitas pessoas gritariam: eu amo. E Jesus diria: ninguém, porque aquele que me ama guarda as minhas palavras. Se o que você segue é o seu coração, você não ama Cristo. Aquele que me ama ouve a minha palavra. Não podemos ter a doutrina na mente e viver uma vida de desobediência, viver uma vida ímpia, desconsiderando a palavra de Deus, que deveria ser prioridade para as nossas vidas. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que Deus tem pedido de você claramente na palavra dele? Há quanto tempo você tem considerado outras possibilidades para não obedecer? Sabe o que isso acontece? Sabe por que isso acontece? Meu irmão, minha irmã, e eu preciso sempre avaliar minha própria vida. Sabe por que isso acontece? Porque Deus não é prioridade para você. Se Deus fosse prioridade para você, você não gastaria nem um minuto sequer questionando se aquilo que Deus pede deve ser feito ou não. Eu gostaria de caminhar para o fim, levando você a refletir sobre algumas coisas. O quanto as minhas prioridades, o quanto as suas prioridades demonstram que você reconhece que Deus de fato é o Senhor do seu dia. O quanto você tem reconhecido Cristo como Senhor de sua vida, naquilo que você tem permitido tomar conta dos seus pensamentos. Sabe por que tantas pessoas e crentes vivem ansiosos? Porque eles não confiam na palavra do Senhor quando Deus disse que isso ocupe o vosso pensamento. Tudo aquilo que tem a ver comigo, com a minha palavra, que tem algum louvor, isso ocupe o seu pensamento.
não aquilo que produz preocupação, temor, incredulidade. O seu corpo ele vai sentir as consequências do seu pecado e do meu. O quanto a palavra do Senhor tem sido determinante em nossas decisões, em jovens, em meus irmãos. O quanto a palavra de Deus tem sido determinante em minhas decisões, quando a lógica dos acontecimentos mostram outra coisa. Não bate? Você está esperando a conta fechar para você obedecer? Você está esperando as coisas acontecerem de tal forma que você fala assim, agora sim? Não. Normalmente não é assim que acontece. Quando Deus nos chama a obediência, a conta muitas vezes não fecha para nós. Para Deus está certinho. Obedeça a Deus, que você vai experimentar a alegria de ter o Senhor como seu Senhor e as bênçãos dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A palavra de Deus tem sido prioridade nas decisões que você tem tomado, querido. Ah, pastor, eu nem conheço a palavra de Deus. Então isso diz muita coisa. Você precisa conhecer. Hoje nós vivemos tempos em que as pessoas querem coisas rápidas. O pragmatismo, ele é a máxima no meio do povo de Deus. E é muito mais fácil ouvir alguém que levanta e diz assim, assim diz o Senhor para você. Deus tem uma palavra para você, do que o crente orar e ir para a palavra de Deus e ler a palavra de Deus e confiar, sem ver, confiar. Isso é fé. Olhem as igrejas, preste atenção no que eu vou te dizer. Olhe as igrejas que dão mais ênfase a homens que se levantam em nome do Senhor, e você verá que nessas igrejas a palavra do Senhor é desprezada na vida dos crentes. Porque eles querem coisas rápidas, mas andar com Deus é uma caminhada de fé, dependência, longanimidade, perseverança, paciência. Regozijai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12:12. Parem de ouvir os seus corações. Obedeça a palavra do Senhor. Essa semana eu estava orando. Eu estava vindo para cá para um aconselhamento, e eu estava orando, e eu estava pedindo ao Senhor, eu quero compartilhar esse pedido que eu creio que todos nós devemos pedir. Eu estava orando ao Senhor, eu falei assim, Senhor, preserve a minha mente. Preserve a minha mente para que eu possa ter pensamentos corretos. Mas preserve os meus sentimentos para que as minhas afeições sejam corretas. E Senhor, preserve, Senhor, as minhas condutas, os meus passos, para que os meus passos sejam corretos. E aí de repente alguém me fechou e eu fiquei irado. E aí eu orei de novo, eu falei, Senhor, me ajude a seguir esses passos. A minha mente, as minhas afeições e a minha conduta. Porque eu acabei de perceber que facilmente eu posso reagir e ter uma conduta sem refletir e sem pensar nos meus sentimentos. E eu falei, Deus, eu dependo do Senhor para tudo. Então, Senhor, voltei a orar de novo. Senhor, preserve a minha mente para os meus pensamentos sejam corretos. Preserve os meus sentimentos para que as minhas afeições pelo Senhor sejam corretas. Preserve os meus passos para que a minha conduta seja correta. Senhor, abençoe para que seja nessa sequência, porque senão eu vou reagir sem considerar o que eu penso e o que eu sinto, biblicamente. Queridos, muitas vezes nós flertamos com os nossos ídolos.
Não porque nós desconsideramos o Senhor como Senhor. Nós flertamos com os nossos ídolos porque nós não consideramos os nossos ídolos tão ofensivos à santidade de Deus como de fato eles são. 2 Coríntios 6, 16 a 18, o texto que nós lemos no início diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras. E eu vos receberei, serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, que Ele seja reconhecido como prioridade. Se o Senhor é Deus, deixemos que Ele governe o nosso coração. Deixemos que Ele ocupe os nossos pensamentos. Deixemos que Ele afete as nossas escolhas e decisões. Deixemos que Ele acalme o nosso coração diante das secas propositais. Faça primeiro para mim. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor. Essa palavra de hoje é para você que é crente em Jesus Cristo. Para você que foi chamado por Deus. Foi chamado por Deus para andar com Ele e viver para Ele. Mas você tem flertado com outros deuses. Você tem cocheado entre dois pensamentos. E sem medo de errar, eu posso afirmar que o Deus que você mais adora, ao mesmo tempo que você diz adorar o Senhor, é você mesmo. Você segue o seu coração como se você fosse o Senhor da sua vida. Mas se o Senhor é Deus, negue Baal. Agora, se o Baal é o Senhor da sua vida, negue o Senhor. Siga Baal. Não fique cocheando entre dois pensamentos. O Senhor tem pedido algo muito claramente a você. E você tem pensado demais para obedecer. Todas as bênçãos de Deus sobre a vida do seu povo é aquilo que Ele deseja dar, mas sempre é por meio da obediência à sua palavra. Faça primeiro para mim. Vamos orar ao Senhor.